Estamos falando de um tema, coloca para a gente os temas, André, por favor, da mensagem. Estamos falando sobre conhecendo o nosso inimigo, já que falamos sobre vários desses aí. O primeiro domingo que nós conversamos, falamos sobre o que Satanás quer com você. Já estão esses vídeos, essas mensagens todas nas nossas plataformas, no canal do YouTube, você pode acessar lá e ouvir e aprender um pouco mais. Será muito bom se você puder. Nós aprendemos também, da segunda vez, cuidado com a produção da sua carne. Aprendemos que Satanás, ele assimila, ele se alimenta daquilo que eu produzo, que está no livro de Gênesis, exatamente no capítulo 3. E aí nós falamos sobre algumas coisas que a gente produz. Por exemplo, falta de perdão é permissão para Satanás fazer o que quiser. Terceira vez nós falamos sobre perdão é esquecer. Respondemos essa pergunta e conversamos bastante sobre isso. Depois nós falamos sobre outra área que a gente produz coisas que Satanás se alimenta, que nós vamos falando hoje, que é a família. E a outra vez que nós conversamos sobre o cuidado que a gente tem que ter com a família, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E nós falamos sobre como eu posso cuidar da minha família. Primeira verdade que nós trouxemos 3 semanas atrás, foi não sendo preguiçoso. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a segunda verdade sobre a família, e nós vamos falar sobre não sendo negligente. Essa palavra negligente me chamou muita atenção por esses dias, porque eu até fui na terça-feira no rádio, na Integração FM, e lá no rádio conversar com as pessoas, o Diogo me ligou, a gente conversou, ele falou, pastor, vai ser importante o senhor estar lá, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tempo de tragédia que o Brasil está vivendo. Não sei se você sabe, mas infelizmente a gente está passando por alguns dias bem difíceis. No final do mês passado, dia 27 para ser preciso, infelizmente um jovem entrou numa escola armado e acabou ceifando a vida da dona Elizabeth. Uma senhora de 71 anos, professora, e acabou infelizmente perdendo a sua vida. E outros ficaram machucados, mais 4 pessoas ficaram machucadas. E isso aconteceu no estado de São Paulo. E infelizmente a gente começou a se preocupar. Depois disso, em Blumenau, Santa Catarina, agora, nos primeiros dias, dia 5, para ser exato, de abril, um outro rapaz, um jovem, um homem aí de 25 anos, por média, pegou uma machadinha e entrou numa creche e matou uma criança de 7 anos, chamada Larissa, matou uma criança de 4 anos, chamado Enzo, e 2 crianças de 5 e de 4 com o mesmo nome, chamado Bernardo. Poderia ser um dos trigêmeos. Poderia ser o Ravi. Poderia ser qualquer um de nós aqui, filhos dos nossos. E quando a gente foi conversar sobre isso, o que aconteceu é que a gente percebeu que, além do mundo estar chato, a gente percebeu que, conversando, não só a gente lá no rádio, mas com os radialistas e também o tenente, o capitão, melhor, ligou lá, a gente conversando um pouquinho também, houve uma consciência de que a gente precisa compartilhar nossas responsabilidades a despeito do que está acontecendo. Por exemplo, a gente imagina e quer colocar responsabilidades sobre a polícia, dizendo que a polícia tem que estar em todas as escolas. É uma possibilidade, mas é muito irreal isso acontecer, porque nós não temos condição, não tem polícia para tudo isso. Outra consideração que colocar segurança, fazer algo, fazer isso, aquilo, enfim. Todo mundo, eu acredito, e a gente entrou nesse consenso lá, todo mundo tem que ter um senso de responsabilidade diante do que está acontecendo com a nossa sociedade. E diante da polícia, eles estão tomando as suas providências. Diante do Estado, esperamos que também tomem as suas providências. Diante do governo, da prefeitura, do governo do Estado, também tome as suas providências. Diante das escolas, nós estamos pedindo também e fazendo todo o esforço também para que tome as suas providências. Mas aí também cai sobre nós, em 2 aspectos. Primeiro, igreja, o que a gente faz adiante disso?
Qual que é o papel da igreja a respeito de todas essas tragédias que estão acontecendo? Já falei isso para alguns irmãos que participam do ABC do Evangelho, mas a própria igreja, segundo a própria palavra de Deus, no livro de Efésios, Paulo falando para nós sobre os ministérios, aquilo que cabe à igreja, um dos papéis da igreja é ser profeta. Não é dar profetada, profeta é ser voz de Deus para alertar a população, a cidade, a respeito do que está acontecendo. E a igreja precisa se manifestar diante de tudo isso, se acordar, talvez muitos de nós estão dormindo a respeito disso, e tomar algumas providências. O que a igreja precisa fazer para que essa situação acalme? E os professores, os pais, todas as demandas educacionais aí, possam fazer o seu trabalho em paz. Mas o segundo critério que a gente precisa também entender sobre responsabilidade tem a ver com a família. Muitas pessoas, fora ou não de hora, não sei, mas criticaram as famílias a despeito do que está acontecendo nessa tragédia. E uma das pessoas mandou mensagem para a gente no rádio dizendo assim: se os pais estivessem mais presentes, muitas tragédias não aconteceriam. É fato que a entrada desse homem na creche, talvez a participação dos pais ali não evitaria essa tragédia ou qualquer outra coisa. Mas, por exemplo, esse outro que aconteceu, esse aluno que foi para a escola com uma faca, ou outras tragédias que aconteceram, só para você ter ideia, de 2011 para cá, todo ano teve uma tragédia escolar. Nós estamos quase igual aos Estados Unidos, né? Todo ano tem uma tragédia escolar. E não é de se estranhar, porque o que está acontecendo, e o texto de 1 Timóteo 5, versículo 8, por favor, André, deixa nesse texto, por favor, me parece é o que está acontecendo com a gente. Não de forma igreja, eclesiástica, mas de forma geral. As famílias estão perdendo a consciência do que é ser família. Talvez a palavra que a gente precisa usar, 1 Timóteo 5,8, a palavra que a gente precisa usar, como é o tema da nossa mensagem, as famílias estão sendo negligentes. E essa é a frase, infelizmente, que eles estão colocando, e eu trouxe uma tradução do que é negligência, e eu quero que você ouça a partir disso. Um autor dizia que negligência é o que ocorre quando a vítima é dependente de outra pessoa, e ela é privada parcial e totalmente, de grau variável ou não, de uma atenção adequada e necessária. Em outras palavras, talvez traduzindo para nós, dizia assim: o que é negligência? É quando alguém que depende de você, teu filho, teu esposo, tua família, as pessoas que estão no teu carro, ou qualquer situação dessa, começam a ter a sensação de que estão sendo deixados de lado por aqueles que deveriam cuidar deles. E é tão interessante essa frase, porque esses autores desses dias, essas perguntas que foram feitas nessas tragédias, eles começaram a levantar algumas informações e perguntar, não só para os pais, para as famílias, mas para os filhos, e parece-me muito claro que os filhos começaram a soltar a voz dizendo: nós somos filhos de pais vivos mortos. Você já parou para pensar a proporção da negligência que nós temos com as nossas famílias? Já parou para pensar a falta de zelo e negligência, que a palavra é descuido, desleixo, ou talvez desatenção, relapso, ou qualquer outra dessas palavras que nós estamos vivendo como família, ou melhor, estamos desenvolvendo dentro do nosso eco familiar, e a gente não está conseguindo produzir alguma coisa, e as famílias estão cada vez mais destruídas. Por isso que Paulo fala para nós: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua família, ou seja, numa outra tradução, se alguém é negligente em cuidar da sua própria família, nega a fé e se torna pior que o descrente. Nessa expressão de negligência, que a gente coloca muito claro, a gente precisa entender esses conceitos de negligência, porque Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, por favor, André, versículo 17, o texto nos faz entender uma coisa muito importante sobre negligência.
Porque às vezes a gente acha que não fazer o que é errado já está certo. Por exemplo, antigamente nós éramos conhecidos como pessoas que não bebiam, não fumavam, não faziam isso, faziam aquilo. Enfim, nós éramos conhecidos pelos crentão que não fazia. Mas não éramos conhecidos por aqueles que faziam algo, diferente de Jesus. E aí Tiago vem nos ensinar dizendo a seguinte expressão: pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O que Tiago está nos ensinando é que se você sabe que você tem que fazer, a despeito hoje, especificamente, com relação à sua família, e você não faz, ou você se distrai por causa disso, em relação às outras coisas, você está pecando em relação à sua família. E segundo o apóstolo Paulo em Timóteo, nós negamos a fé quando fazemos isso, descuidamos, somos negligentes em relação ao cuidado da família, e a gente se torna pior que o descrente. E existem duas áreas, e aqui eu quero compartilhar um pouquinho com a gente para a gente pensar, que talvez nós estamos sendo negligentes em relação à família. A primeira delas, eu quero que você faça essa pergunta e se responda, óbvio, no seu secreto, mas talvez nós estamos sendo negligentes em relação ao nosso cônjuge. Você acha que você é um bom cônjuge? E sem dizer A e B, sem dar cotoveladinha aqui, a gente tem o nosso espaço aqui com 20 casais, que a gente está estudando na terça-feira, e a gente fala alguma coisa e fica um assim no outro, né? Que o geral vai ter que colocar separado, as mulheres lá, os homens aqui, né? Aí fica aquele olhar assim. Semana que vem, terça-feira, vamos falar sobre as linguagens, ele é bem legal. Mas você já parou para pensar, se você é um bom cônjuge? Tem uma frase que eu uso sempre quando falo com casais, e eu gosto de usá-la e falo isso há mais de 20 anos. Quem não dá assistência, abre a concorrência e perde a preferência. Vou repetir, quem não dá assistência, todas as esferas, abre a concorrência e ainda perde a preferência. Isso se cabe muito quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de cônjuge, quando a gente fala de relacionamento. Numa ideia, talvez, que a gente poderia entrar aqui na questão da negligência, é que a gente precisa entender que a gente não se cuida e a gente não se cuida. 2 vezes, pastor? 2 vezes. A gente não se cuida depois que casa, individualmente, e não se cuida depois que casa, coletivamente. Por exemplo, quando a gente, antes de casar, a gente se cuida fisicamente, a gente se apresenta bem, a gente tem uma roupa legal para encontrar patroa, patrão, a gente dá uma melhorada porque a gente está na época da conquista, né? Então tem que estar na paixão, tem que estar on, né? O pai tem que estar on. Depois que casa, bota a camiseta da política. Pardini, né? Vou falar de Botucatu, né? Não, eu vou mais longe. Maluf, e vai dormir. Aí vai para a esposa olha para o maridão assim, naquela olhar, fala, Jesus, o que eu fiz? Do mesmo jeito também as mulheres. A gente se apronta, a gente fica bonita, a gente fica linda, aquela mulherada, você fala, uau, nossa princesa. No casamento então, de branco, coisa linda. E a mulherada ali, aquele jeito. Até tem esse mítico aí de que você não pode olhar a roupa da noiva. Aí eu dou uma espiada. No meu casamento eu fiz também assim, eu falei, não vai ver, eu não vou ver o seu, também não vai ver o meu. Aí eu falei para ela, vou aparecer de macacão rosa, quem sabe lá sabia que eu poderia acontecer isso, né? Né, Manuel? Poderia, né? Manuel que foi meu padrinho lá, a Cátia também. Poderia, mas deu uma relaxada, fui de boa. Mas a mulherada vai bonita, casamento, aquela coisa, tal. Aí depois que casa, depois que a gente vira cônjuge, já não é só namorado, noivo, parece que as coisas vão, né? Fala mais de dia isso? Parece que quando você olha as mulheres, e até a brincadeira, o Cláudio Duarte que fala bastante sobre isso, que no comecinho os bichinhos são tudo pequenininho, né? Oi, pombinha. Ui, minha rolinha. Ui, meu lindinho, tudo pequenininho. Vai passando o casamento, vai crescendo os bichos, né? Sua vaca, sua baleia. Os bichos vão ficando, ainda é do reino, tá tudo dentro da arca, né? Nada contra, tá tudo na arca. Mas parece que as coisas vão mudando. E a gente que é casado, eu não sei quantos anos. Seu Carlos, acho que é o mais tempo de casado aqui, ou seu Naor? Quantos anos?
56. Seu Carlos, sua nascida? 50. Perder longe pro seu namoro. Vocês são novinhos, estão aí, na lua de mel ainda, seu Carlos, da nascida. Seu namoro já tá bem lá na frente, né? E quanto tempo vai passando, a gente vai ouvindo isso, vai percebendo. E quanto mais a gente fala com o casal, a gente percebe os homens reclamando do cônjuge. Minha mulher não se cuida mais. Minha mulher está negligente em tudo. E quando eu digo cuidar, eu não digo só fisicamente. Não digo só em relação à roupa, não digo só em relação à aparência, mas em várias outras áreas. Parece que a gente vai relaxando, a gente vai deixando as coisas acontecer, vai deixando. Quando percebe, fala, E aí a gente não percebe que essa negligência vai produzindo um esfriamento geral em todas as esferas. Porque eu não sei se você sabe, mas relacionamento não acaba, você não acorda assim, do nada, fez uma noite com amor, alegria, maravilha, a noite foi boa, né? Aí você acorda do dia, não te quero mais, volta para os seus pais. Não rola assim, é processo. Alguma coisa eu ou você estamos negligenciando, alguma coisa nós estamos perdendo, estamos deixando a desejar, estamos tendo relapsos na nossa ação, no compromisso que a gente tem com as pessoas, com o nosso cônjuge no caso, e a coisa vai esfriando, e daqui a pouco a gente percebe, e agora? Contei terça-feira aqui com os nossos casais, uma história muito interessante de um advogado que comentou sobre isso. E ele dizia que a pessoa foi buscá-lo, tem advogado bom, viu? Tem advogado bom, tem gente boa no direito aí. E ela foi buscar para conversar com o advogado, para fazer separação, essas coisas todas. E quando foi chegar lá, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos arrebentar teu marido? Falou para ela. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato, 3 meses aqui. Nós vamos dar início no processo, mas daqui 3 meses você volta. Mas nós vamos fazer um negócio para nós arrebentar ele. Estratégia do advogado. Presta atenção, Luiz. Ajuda aí. E ela falou, qual que é a estratégia? Você vai fazer o seguinte. Você vai começar a tratá-lo como você nunca tratou. Vai ser gente boa, vai cuidar dele, vai falar bem com ele, vai se vestir bem, vai deixar ele assim, maluco, a hora que ele olhar tudo isso, de repente chegou 3 meses, você chega aqui, nós dois, eu e você, ele, aqui do lado, a gente fala assim, nós joga na cara dele, agora eu não te quero mais. Gente, ele vai ficar louco, você vai não só acabar com o teu casamento, mas ele vai entrar em depressão, vai ser aquela doideira. A mulher olhando já enraivada, toda cheia de, gostei da ideia, deixa comigo, bora lá. E aí então fizeram o que fizeram. Ela voltou com as estratégias, ele deu as dicas e tal. Gente, aquela mulher voltou para casa, uma princesa, uma rainha, mulher que aquele cara nunca conheceu na vida. E aquilo começou a acontecer, passaram-se os 3 meses, voltaram no escritório do advogado. Chegaram lá, ela sentada aqui, ele sentado, os dois vieram de mão dadas, o advogado já olhou assim. Aí ele, documento, tudo ali e tal, jogou em cima da mesa, os dois sentaram lado a lado assim, aí chegou para ela, e aí, bora assinar os papéis? Olhou para ela daquela piscadinha, né, dizendo, funcionou? Aí ela, de jeito nenhum que eu vou assinar esse papel. E ele perguntou, mas por quê? Eu falei, porque eu comecei a fazer o que o senhor me mandou, porque eu queria arrebentar ele mesmo. Queria mesmo. Mas eu comecei a tratar ele diferente, daqui um jeito. Ele começou a me tratar diferente, e a gente se descobriu mais apaixonado e amando um ao outro do que a gente casou, no dia que a gente casou. Então a gente está feliz demais. Nunca mais. Advogado, obrigado pelo seu serviço. Pode rasgar isso aí. E a gente vai para casa porque a gente se reencontrou. Moral da história. Talvez a gente não tenha o tratamento que tem porque a gente não faz o que se faz. Talvez a tua esposa não é rainha no seu lar porque ela se vê e você deixa ela perceber que ela é uma plebeia, miserável. Talvez o teu marido não te trate como rainha porque ele olha para você e não te vê como rainha. E o grande problema nesse contexto, olhando para a palavra de Deus, é que a Bíblia fala sobre alguns assuntos muito específicos. Aqui eu quero ser bem sucinto, não vamos entrar nisso profundamente. Mas o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, é uma das áreas mais difíceis e uma das poucas vezes que o apóstolo Paulo fala que Satanás se alimenta de nós. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Por favor, André. Olha o que diz esse texto. Individualmente,
E coletivamente o casal precisa se cuidar. Mas olha o que diz esse texto, Paulo nos ensinando. Marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Então se posiciona para com a sua mulher. E da mesma forma, mulher para com seu marido. Ah, pastor, mas é de casal, não estou entendendo ainda. Calma que chega em você já, aguarda aí. Versículo 4, olha o que diz. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Em outra tradução, versículo 4, ele está dizendo assim, viu? O corpo é para curtir mesmo. Pastor, o que é isso? É sexo. Nossa, forte assim. É sexo, é o que o texto está dizendo. Ah, não entendeu ainda? Vamos para o 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. E durante pouco tempo, certo tempo, para dedicarem a oração. Depois disso, unem-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Depois você lê o contexto todo de 1 Coríntios, o que Paulo está dizendo para nós aí é o seguinte. Não deixa teu marido ficar sem encontrar você com o corpo todo junto na noite, não. O que o texto está dizendo, não deixa a tua esposa ficar sem se encontrar com você de vez em quando, assim, não. Porque se isso acontecer, nós temos desejos, domínios próprios que deveríamos ter, mas às vezes não temos esse domínio e nós ficamos nessa, e às vezes as mulheres para acertar conta ou descontar raiva ao marido, se fecha. Ou às vezes o marido da mesma forma não assiste, se fecha. E os dois nessa negligência sexual, que é o texto específico, acabam produzindo no outro uma coisa terrível, que Provérbios capítulo 27 está dizendo para nós. Eu brinco com esse texto, 27:7, André, e de vez em quando eu falo isso com a minha esposa, né? Uma certa estratégia bíblica. Olha o que diz o texto. Quem está satisfeito, despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Numa outra tradução ele está dizendo assim, quem em casa está satisfeito, rejeita até coisa boa. Mas quem está com fome, sai em casa negligenciado pelo relacionamento do cônjuge, até trem ruim atrai. Já viu alguns casamentos acabarem, e aí você olha, cara, como que aquele homem conseguiu... Olha que mulher feia. A mulher dele tão que trem ruim. Viu, quando você está com fome, qualquer coisa serve. Entendeu? Ou vice-versa, como que aquela mulher conseguiu fazer isso, o cara é tão gente boa e tal, tal. O que adianta ter restaurante bom e comida ruim? O que adianta sair na noite e comer McDonald's? Nada contra, estamos nas redes sociais, não pode falar muito, né? Não sustenta. E o que Provérbios está dizendo para nós, Salomão, é que quando nós entendemos a nossa responsabilidade, quer seja sexual, quer seja cuidado, e aqui não só sexual, você marido, você esposa, cônjuge em geral, às vezes seu marido sai de casa, você olha para ele, nem sequer ele ou ela, me deixa generalizar sempre, tá? Não vou ficar tratando A e B e tal, mas de forma geral, neutra aí para a gente entender. Seu marido sai, ou sua esposa sai, você olha para ele, não dá um resultado de elogio. Aí ele pega o busão, o cobrador olha, rapaz, tá bom hoje, hein? Tá bonito. Saiu com fome, você não deu um elogio para o seu cônjuge, não falou uma coisa boa, tá cheiroso, passa perto de você, assim, a mulher, né? Aí você olha assim, precisa ir para casa, precisa fazer... Ô, Brutamonte, consegue elogiar a sua mulher? Não, que pena, tem gente que consegue. E facinho. E às vezes não só consegue, como às vezes Satanás cria circunstância, e é isso que o texto diz para nós, no versículo 5, que ele cria circunstância para tentar nós, para quê? Para lembrar, em casa eu não tenho, aí aparece aquele demônio. E o demônio não é feinho, chifrudinho, com garfinho, é que a mulher é bonita, aquele rapazão bonito, que chega lá no trabalho, você tá legal, nossa, cortou o cabelo, nossa, meu marido nem percebe e você percebeu. Virou bagunça. Por isso, gente, não vou adentrar muito aqui, porque não é a proposta só falar de cônjuge. Mas, gente, como a gente tem falhado
negligenciado, sendo relapso em cuidar do nosso cônjuge. Deixa eu te fazer um desafio aqui. Você hoje já elogiou o seu cônjuge? Não vou perguntar se alguém já elogiou o seu cônjuge para não ficar feio para você. Mas eu vou perguntar, você já fez isso? Consegue perceber como a gente vai deixando? As redes sociais amplificam isso de forma gratuita para nós. Quando muitas vezes você vai nas redes sociais e fica olhando lá, minha esposa de atrás foi no meu Instagram, e às vezes a gente precisa dar uma analisada. Hashtag fica a dica para você olhar Instagram de marido, de cônjuge aí. O que ele anda vendo? Não precisa fazer nada disso que ele anda vendo. Só vai lá na lupinha. Todas as possibilidades que ele para mais de que 3 segundos com o olhar a partir da sua câmera frontal, não é isso, André? Ou que ele coloca alguma coisa, ou que ele falou. Abre aspas aqui, eu vou falar para a galera, né, André? Falar sobre isso. Não sei se você sabe, mas seu celular é um dedo duro. Se você, a sua câmera frontal, além de tirar selfie, essas coisas todas, mas ela fica ajustada para eu e você sermos copiados a despeito do que a gente gosta. Se você parar mais do que 3 segundos, 4 segundos ali, numa mesma imagem, nem que você parou, olhou assim, nada, ele já assimilou para esse cliente gosta disso. Já deu aquele dia que você falou, nossa, eu pensei nisso e apareceu. O celular está endemoniado. Não, não é demônio não, irmão. É algoritmo. Eles ficam olhando pelo que você escreve, pelo que você fala. Inclusive, até o microfone, dizem alguns, que até o microfone do celular se atenta para aquilo que você pensa, fala alto. Eu preciso comprar uma passagem. Daqui a pouco começa. Passagem. Gente, eu estou com raiva da minha esposa. Mulheres. Gente, meu marido é um gordo feio. Bonitões. É assim que funciona. E começa a mostrar aquele monte de coisa. Então, dá uma olhada, toma cuidado, que todas as estruturas externas nossas, inclusive a tecnologia, não estão querendo fazer você ficar com seu cônjuge. E se você for negligente, meu irmão, minha irmã, Satanás vai fazer a festa com você. Olha o que diz Eclesiastes, desafio para nós, antes do segundo ponto. Eclesiastes capítulo 4, por favor. Se você talvez não entende isso, quero fazer desse texto, capítulo 4, versículo 9. Por favor, André. Eclesiastes 4, 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Jesus mesmo disse isso. O próprio Deus, lá no início, disse, não é bom que o homem esteja só. É possível, mas não é bom. Até porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas do que de uma só. Olha o versículo seguinte, pode continuar, André. Se um cai, o amigo, o outro, pode ajudá-lo a levantar-se. Mas, pobre do homem que cai e não tem ninguém para ajudá-lo. Por isso que a gente não pode ser negligente com o nosso cônjuge. Versículo 11, por favor, André. Se os 2 dormirem juntos, coisa boa dormir juntinho, né? Os irmãos aí olhando, Jesus, né? Os 2 se aquecem, o frio está chegando. Pastor, comprei um sofá que aquece. É o que te sobra. Para dormir no sofá e longe da mulher, né? Dormir no sofá dá nisso. Então compre um sofá que aquece. Como, porém, vão manter-se aquecidos se vocês vão viver sozinhos? Versículo 12, para a gente fechar. Um homem sozinho pode ser vencido, mas os 2 conseguem defender-se. Aí entra a palavra de Deus para nós quando casais. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E ele coloca 3 dobras dizendo assim, a primeira dobra sou eu, a segunda dobra é minha esposa e a terceira dobra é Deus. Quando a gente entrelaça as 3 dobras, aí não tem jeito. Já com 2, já é muito melhor. Agora com Deus em cena, fica diferente o negócio. Capítulo 9, versículo 9 também, por favor. Eclesiastes 9, 9. Texto que foi colocado no meu convite de casamento. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Todos os dias da sua vida, sem sentido. Todo dia. Numa outra tradução, coloca outra tradução para a gente, da transformadora talvez, que está escrito assim. Goze a vida, divirta-se todo o tempo possível com a mulher que você ama. Pois essa é a porção que Deus te deu embaixo do sol. Numa ideia assim, gente, aproveita com o seu cônjuge. Inclusive quando ficar velhinho.
Apontei para a Noeli, não é para vocês não. Apontei para a Noeli. Eu acho tão lindo o seu Carlos, dona Cida, seu Neo e dona Odete, mas deixa eu falar do seu Carlos, dona Cida, aqui também, os nossos velhinhos da igreja. Porque você vê esse casalzinho junto, é lindinho de ver, né? Seu Carlos, dona Cida, faz assim, seu Carlos, levanta a mão, hein? Olha lá, aqueles dois lindinhos ali, ó. Gente, é lindo de ver esses dois passeando, paquerando, namorando, juntinho. E a gente precisa espelhar as pessoas. O último texto desse momento, para a gente passar para o segundo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. E aqui vai para nós, homens, varão, sacerdote do lar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Me ajuda, André, por favor. Da mesma forma, vocês, maridos, homens, honrem as suas esposas. Honrar é deixar de ser negligente com elas. Sejam compreensíveis no convívio com ela. Presta atenção nisso, homens. Sejam compreensíveis no convívio com elas. Por quê? Ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus a vocês. Tratem-la de maneira correta. Sabe por quê? Se você não tratar a sua esposa de maneira correta, olha o que acontece. Para que nada atrapalhe as suas orações. Numa outra tradução, para que as suas orações não sejam interrompidas. O que Pedro está dizendo para nós, homens, é que o jeito que você trata a sua mulher faz com que as suas orações não cheguem no céu. Toma nota. Ah, pastor, e as mulheres ficam de boa? Não, ela tem a responsabilidade dela. Mas em relação à espiritualidade da casa, é minha e sua. Tanto que lá em Gênesis capítulo 3, quando a mulher fez, o primeiro ato foi dela. Ah, mas quem disse que foi? O texto diz, Jesus confirmou e Paulo autenticou. Então está claro ali. Ela foi, deu ao seu marido, ele também pecou, maravilha. Aí chegou lá no final da tarde, no lusco-fusco, chega de mais ou menos 5h30, 6 horas da tarde, apareceu Deus para conversar com eles. Quem que Deus chamou? Adão. Por que chamou Adão? Palavra última para nós cônjuges e em específico para os homens. Não é nem cabra macho, mas é para nós homens. Se a sua casa está boa, Deus vai pedir conta. Se a tua casa está ruim, é com você que a treta vai rolar. Ah, mas a culpa é da mulher. Não vai adiantar. O primeiro Adão já fez isso, não cabe mais para nós. Se não rolar, se tiver problema, Deus vai chamar por Isaías, pelo Didi, pelo Keller. Vai chamar o meu e o seu nome para falar, vem cá, vamos conversar. Eu te dei responsabilidades e você foi negligente. Por outro lado, Deus vai chamar as mulheres também. Provérbios capítulo 31, inclusive, diz sobre a mulher que edifica a casa. E talvez vai chamar você, como o texto mesmo diz, mulher sábia edifica a casa. Mulher sábia, não mulher sabiá. Mulher sábia é aquela que edifica. Mulher sabiá é aquela que só fala e estraga a casa. Provérbios vai falar sobre a mulher. E não quero aqui ser lado mulher e homem nenhum, mas quero te fazer entender, quando o Provérbios começa a falar de mulher, Salomão diz assim, eu tentei achar e mais de 1000, não encontrei uma boa. E ele diz que a mulher rixosa, sabe o que é mulher rixosa? É aquela que fica falando, anhanha, anhanha, é pior, é uma dos piores pesadelos que existe para um ser humano. É melhor estar sozinho do que com uma mulher rixosa, diz Salomão. Por isso, ao mesmo tempo que o homem precisa ter cuidado com a espiritualidade da casa, a mulher precisa ter consciência com a edificação da casa. Você tem poder nas suas mãos de edificar e de destruir a sua casa. Cada um tem seu papel. Não vamos entrar aqui específico no papel, porque eu quero tratar de outra área onde nós precisamos tomar cuidado e não ser negligente. Por isso, para a gente fechar esse primeiro espaço, não seja negligente com seu cônjuge. Se está ruim, conversa. Digo isso e vou dizer várias vezes para você sempre guardar. Família é arroz, não é leite. Vou te explicar. Leite derramado, que a gente fala, nossa, mas leite derramado. Ah, já deu. Mas o leite derramado, você não recupera o leite que derramou. Mas lá de dentro você toma ainda, não toma?
Então não tem problema. Leite derramado você perde uma porção, perde um pouco. Só caiu fora da chaleira, do trem lá, mas fechou, sujou o fogão, mas dá para recuperar, porque o leite fica ainda do mesmo jeito. Família não é leite, família é arroz. Quando o arroz queima, você pode fazer o que for, simpatia, jogar para cima, virar dos avessos, colocar água, colocar a panela, o que você fizer. Alguém com bom paladar, ou talvez o teu próprio esposo vai comer e falou, passou, né? Passou um pouquinho, né? Passou. Arroz queimado não tem jeito. Família é arroz, não é leite. Por isso você deveria cuidar sem negligenciar nenhuma área da sua família com seu cônjuge. Pastor, mas é que você não é casado com a minha mulher. Azar seu. Cada um tem o que plantou. Foi eu. Ah, mas é a pessoa ruim, mas quando você casou era perfeita. Então quem estragou ela foi você. E do mesmo jeito, o contrário. Meu marido é horrível. Mas quando você casou ele era lindão, maravilhoso. Então você fez mal para ele depois que você casou com ele. E aí? Não deixe o arroz queimar. Não seja negligente com o seu cônjuge. Segunda negligência que a gente tem é em relação aos nossos filhos. Que foi que a gente conversou no rádio. E eu quero entrar aqui para a gente entender. Segundo Malaquias capítulo 4, versículo 6. Por favor, André, Malaquias 4, 6. A promessa de Deus a respeito do povo e do que Deus ia fazer com o Espírito Santo, uma das considerações que Deus ia fazer era trazer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu vejo que esse texto é tão atualizado para o tempo presente, porque parece que as famílias, os pais, vamos dizer assim, eles estão distantes dos filhos e os filhos distantes dos pais. Parece que há uma comunicação, ruído, qualquer coisa assim no meio do caminho ali, que não está conseguindo fazer a gente se entender, algumas famílias com seus filhos. Malaquias diz isso, ele fará com que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Numa ideia de que nós vamos voltar, porque parece que está longe, e na minha opinião isso está muito perto. Há uma escritora no Portal da Família, chamada Mônica Monterrey, ela diz uma expressão que eu já li uma vez aqui, eu quero ler de novo, olha o que ela diz. Anotei aqui para não perder nenhuma palavra dela. Presta atenção, pais. Somos a primeira geração de pais decididos a não repetir com os nossos filhos os erros dos nossos progenitores. E com o esforço de abolir os abusos do passado, somos os pais mais dedicados, compreensíveis aos nossos filhos. Mas, contudo, no entanto, por outro lado, somos os mais bobos e inseguros que a história já viu. Na tentativa de sermos os pais que queríamos ter, passamos de um extremo para o outro. Assim, somos a última geração de filhos que obedeceram seus pais e a primeira geração de pais que começam a obedecer seus filhos. Faz sentido, não? Um autor americano também diz para nós, nessa mesma semelhança, a ideia do seguinte: cuidado, pais, para tentar reaver todas aquelas coisas que vocês perderam e não conseguiram, seus pais não puderam dar, e hoje você tem condição, e você diz, eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. John Piper diz numa frase a seguinte expressão: cuidado, tudo aquilo que você não teve, foi instrumentalidade de Deus para forjar o caráter que você é. E tudo aquilo que você não vai deixar ter, ou vai fazer com que tenha o que quiser, vai continuar forjando o caráter que eles vão ter. E seja bem honesto, você que lida com filhos dos outros. O seu não, o seu é o melhor que existe. Mas tem fio ruim, xarope aí que a gente não aguenta, não. Não vou perguntar para os professores aqui. Mas aqueles que encontram os seus alunos na sala de aula, seja bem honesto, os alunos pioraram ou melhoraram? Não estou falando nem de inteligência, estou falando de ser humano, respeito. Aquela senhora, dona Elizabeth, 71 anos, já aposentada, estando lá por amor à profissão.
E um endemoniado, filho de... Ficar quieto para não sair na rede social. Me vai, porque nota, porque alguma coisa agride. Depois que a gente saiu do rádio, uma pessoa, professora da nossa cidade, mandou mensagem para mim, falou que teve um incidente também com um filho de pais, e teve que chamar a atenção, de certa forma muito simplista hoje, os professores chamando a atenção do filho. A mãe foi na escola e, se não fosse, talvez alguma estrutura lá, talvez tinha agredido coordenador, professor, todo mundo. Teu filho é legal? Talvez nos teus olhos. Mas já perguntou para os outros, inclusive para o teu professor, ou para o professor dos teus filhos, quem é o teu filho na escola? E isso se dá por causa da negligência que muitos pais estão vivendo a respeito dos seus filhos. Como por exemplo, você chega em casa, seu filho chegou da creche ou chegou da escolinha, e você chegou em casa do trabalho, glória a Deus pelo teu trabalho. E aí vale para os dois, né? Casamento, cônjuge e para filho. Chega cansado. Aí o filhão vem todo feliz. Dá um abraço. Vamos brincar, pai? Vamos brincar, mãe? Mamãe não tem condição mais. Mamãe está cansada. E vai se repetindo. Tanto que uma vez eu vi um menino, e ele disse isso numa conferência missionária. O pai dele chegou em casa, isso serve para pai e mãe. E depois de várias desculpas dessa que eu mencionei, o pai dele chegou em casa, ele perguntou, papai, quanto o senhor ganha? Como assim, filho, quanto que eu ganho? Quanto o senhor ganha? X reais, tá bom. No outro dia ficou a pergunta ali, o pai não falou isso, o filho não falou mais nada, ficou embora. No outro dia o pai chegou cansado, mesmo jeito, mesma coisa, né? Cansado da vida, da correria, de trazer algo para casa. E aí o filho chegou lá com um dinheirinho e deu para o pai assim. O que é isso, filho? Papai, eu fiz um cálculo aqui e eu sei que o senhor ganha mais ou menos isso por hora. E a única coisa que eu consigo é comprar uma hora sua. O senhor pode ficar comigo agora? Sabe o que é isso? É arroz queimado e a gente não sabe por que os filhos estão do jeito que estão. Filhos são esponjas. E eles vão viver, vão fazer, vão repetir aquilo que você faz. E não tem jeito, é dessa forma que funcionam as coisas. E o grande problema, talvez, livro de 1 Samuel, e aqui eu quero destacar para a gente guardar e partir para o encerramento. 1 Samuel capítulo de número 2, por favor, André. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Um pai, um sacerdote, mas talvez poderia ser quem quer que seja, a mãe também da mesma forma. 1 Samuel 2, 29. Então, porque você despreza meus sacrifícios e ofertas? Presta atenção na segunda pergunta de Deus. Por que você honra, numa outra tradução, ama mais os teus filhos do que a mim? Sabe quem que é esse cara? Profeta Eli, ou sacerdote Eli, melhor. E esse sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, capítulo de número 2, versículo 12, por favor. Os 2 filhos dele chamavam Ofni e Finéias. Se fosse trigêmeos aí, ou gêmeos só, dá para pôr um nome desse, né, Didi? Ofni e Finéias. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. E por que será? Versículo 29, por favor, de novo lá, André. Por que será? Porque honrava, amava, cuidava, vivia pros filhos mais do que para mim. Por isso que talvez o seu exagero zelo pelos seus filhos, demasiado perdendo a consciência de que é prioridade e tal, está fazendo seus filhos se tornar como os filhos de Eli, perversos. E aqui vai algumas considerações para você entender por que os filhos vão se tornar perversos em face da negligência dos pais. Primeiro, quando os pais começarem a trocar presença por presentes.
teus filhos vão se tornar monstros. Porque eles vão estar sendo habituados a aprender, a ter, e quando você não pode, como esse pai chega cansado, poxa, meu filho vai me cobrar, o que eu faço? Passo num lugar, pego o que ele gosta e levo para ele. Não estou dizendo que você não deva dar presente para os seus filhos, só estou dizendo que quando você começa a trocar a presença que ele quer, você, por presente que você pode dar, você vai começar a criar filhos perversos como Finéias e Ofni. Tanto que Eli era um pai ausente, sabe por quê? Porque ele era sacerdote, vivia demais para a igreja ou para o templo, ou demais para o trabalho dele, como você quiser se associar. E porque vive demais com as outras coisas, se esquece que o bem maior que nós temos é a nossa família. Pergunto para você, qual é a sua agenda? Você tem terceirizado a educação dos seus filhos? Você tem feito, e eu vejo muitos fazerem isso. Ah, meu filho, nossa, dá um trabalho. Eles falam para mim, pastor, quando você tiver, você vai ver isso aí. Vou ver mesmo, quero experimentar na marra mesmo. Eu vou, quero engolir mesmo. E falar, nossa, agora vai tonto, se vira. Mas é a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo para nós. Prioridade na sua casa são seus filhos. Quanto tempo seu filho passa com você, sendo educado por você? Foi a pergunta que o comandante aqui da nossa polícia fez no rádio lá. Você manda seu filho para um lugar, manda seu filho para o outro, mas seu filho outro, a hora que está com você, você não está com ele. Aí você dá um presente, um celular, um tablet, para fazer com que agora a internet cuide do seu filho. Presentes à presença. Segunda consideração que Eli fez também, é que ele trocou a postura de correção por uma postura de bonachão. Por exemplo, Eli, com aqueles filhos rebeldes e perversos, a história não aconteceu só aí. Você percebe no versículo 22, por favor, André, capítulo 2, versículo 22, olha o que aconteceu no versículo 22. Olha com a gente. Já estava muito idoso, mas sabia que seus filhos faziam o povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda de encontro. Ou seja, Eli sabia que os filhos dele era ruim. Ah, mas ele, como muitos pais fazem, mas é meu filho. E como dizem para mim, você vai ter filho. Eu aprendi com meu velho, me assistindo, meu pai estava lá esses dias. Estando errado ou estando certo, meu pai me ensinou. Uma vez ele me bateu e me dizia, você está apanhando, porque eu tirava racha de mobilete na rua. Aí, Didi, Monarque, calóizinha. Olha, moleque, né? Apanhei, cheguei em casa, meu pai ficou sabendo, o policial ligou para ele, falou, seu filho, pastorzinho está aí. Aí meu pai me disse, você está apanhando de alguém que te ama, para você não apanhar lá fora de alguém que te vê como perverso, e você não é isso. Uma outra vez, uma namorada que eu tinha, eu briguei com ela, e ela tinha o telefone da minha mãe. E eu fui para casa, todo feliz, ela ligou para minha mãe chegou, abriu a porta e falou, o que aconteceu com você e ela? Sabe essas coiseiras tontas, nossa? Tá bom. Você só vai entrar nessa casa a hora que você voltar e se acertar com ela. Isso eram as 9 horas da noite. E mamãe e papai falam sério quando falam. Voltei, me acertei e voltei para casa, para dormir em casa. Aqui a postura de correção e bonachão é você usar o que Jesus diz. Sim, sim e não, não. Porque é muito provável que os filhos de Eli aqui faziam alguma coisa para ele, e aí ele falava, vocês vão ficar de castigo, filhos. Aí os filhos, mas pai, a gente precisa queimar holocausto. Pai, a gente precisa ir na internet. Aí o pai, tá bom, filho, tá bom então vai, mas não faz mais, tá? Você está dizendo para ele, tá bom, filho, papai é um bonachão, mamãe não sabe nada que faz. Faz quantas vezes você quiser que está tudo liberado. Você não tem ideia a monstruosidade que a ausência de disciplina e de limite causam num filho. E você achando que está sendo um bom pai.
Aí você lá na frente, queimado o arroz da família, olha para o céu e diz, onde foi que eu errei? E aí talvez Deus diz para você, como diz para Eli, versículo 29, você amou demasiadamente os teus filhos. Você exagerou no cuidado, quando deveria discipliná-los. Terceira e última, e eu vejo em Eli aqui também essa explicação. Quando você troca o que você faz pelo que você fala, e as duas coisas não são harmônicas. Como por exemplo, Eli como sacerdote fazia as coisas certas, tinha tudo isso para fazer, era um líder religioso do momento, e ele tinha essa capacidade, e ele tinha que fazer isso com seus filhos, mas era muito provável que os filhos não viam, não enxergavam isso no seu pai. Sabe por quê? Porque talvez Eli é igual aquele pai que a gente tem na nossa realidade. Liga para você, seu filho atende seu celular, e você diz, é o pastor. Aí você fala que eu não estou. O que você está ensinando para seu filho? Mente quando for conveniente. Mente quando não der certo. O pastor não estou precisando falar com ele, não posso falar com ele. Aí o pastor, meu Deus, aí não. Ou qualquer outra pessoa. Ou seja, parece que os pais hoje estão vivendo isso. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eli fez isso com os filhos e os filhos se tornaram perversos. O mesmo caminho, se você continuar fazendo a mesma coisa, falando coisas para o seu filho e fazendo outra coisa, seus filhos vão se tornar perversos. Talvez aqui fiquem algumas dicas. Pais, parem de falar um pouco e comecem a viver. Em vez de cobrar o seu filho para fazer algo, chame ele para fazer junto com você. E para a gente concluir, alguns conselhos para você guardar e a gente depois ouvir, refletir e agir. Primeiro deles, nada nem ninguém pode ser mais importante para a sua vida, pai, para a sua vida, mãe. Primeiro, Deus. Segundo, o seu cônjuge. Terceiro, os teus filhos. Entendeu a ordem? Nada pode ser mais importante para você do que primeiro, Deus. Segundo, o seu cônjuge. Terceiro, seus filhos. Até porque seus filhos vão crescer e vão embora. 3 norinhas, Fernanda, te aguarda. E vão chegar lá, pegar todos os seus filhinhos. Fez um monte para ver se sobra um. Não vai sobrar um. Vai tudo embora. Com aquelas mulheres bonitas. Vai levar tudo ele embora. E vai olhar para você ainda assim. Eles vão embora. E o que vai sobrar para Fê? O Didi. Não é, Lucas? O Didi. Então aproveita, fica. Mesmo no CrossFit. Mas é ele. É cônjuge. É aquele que é nossa carne, é aquele que é alma comigo, é aquele que é meu. Então, primeira pessoa, Deus. Se você colocar Deus como prioridade, com certeza Ele vai te ajudar a alinhar e colocar sua esposa como prioridade. E os teus filhos, amá-lo do jeito que tem que ser amado. Segundo conselho que eu te dou. Aqueça todo dia a sua vida com Deus. Porque ela pode esfriar dependendo da sua atividade comum. Por exemplo, qual a última vez que os seus filhos viram você orando com a sua esposa? Qual a última vez que os teus filhos viram você orando sozinho? Qual a última vez que os teus filhos receberam a sua oração? A Bíblia manda a gente fazer isso direto. Por exemplo, Romário, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, diz o que, Romário? Ajuda a gente, André. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, olha o que diz esse texto. Guarde sempre no seu coração a palavra que hoje eu lhe dou. Pode continuar. Repita-as com frequência aos teus filhos. Converse a respeito delas, palavras, com eles. Quando? Quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Deuteronômio 6, 6 e 7, Romário nunca há de esquecer. E você faz o que com seus filhos? Vamos atualizar? Repita com frequência aquilo que a gente ouve da palavra de Deus no nosso dia a dia.
E fale para os seus filhos, quando você estiver passeando, for para o shopping. Ah, mas no shopping não dá para conversar, pastor. Não estou dizendo de falar, estou dizendo de viver. Fale com o teu corpo, com o teu comportamento. Quem é você para os seus filhos? Quando você estiver andando, quando você estiver jogando bola, quando você estiver no trânsito, quando você estiver passeando, qualquer lugar que você estiver, fale, viva de uma forma onde seus filhos vão olhar e falar: o meu pai tem um Deus, e eu sei quem é esse Deus. Para a gente ouvir, refletir e agir. Não se esqueça de uma verdade para você guardar no coração. A vida não perdoa a negligência. A vida não perdoa a negligência. Se você for negligente com o seu cônjuge, alguém não será. Deus te deu para você cuidar, então cuide do seu cônjuge. Ah, mas ele é difícil, faz parte, você também é. Peça sabedoria a Deus, mas se cuidem. Segunda verdade para você guardar. Seus filhos são suas responsabilidades. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. E por último, a melhor forma de você educar os seus filhos é ensinando com o seu comportamento a amar a Deus. Última frase para a gente finalizar diz assim: não fique com queixumes na expectativa do tipo de filhos ou de mundo melhor vai ter para os seus filhos. Esses dias conversando com uma pessoa, ela disse: pastor, se continuar desse jeito, como ter filhos nesse tempo? Deixa eu te fazer uma provocação inversa. Não se preocupe com o mundo que vai ser para os teus filhos. Até porque o mundo é ruim desde Adão e Eva para fora. A primeira família, o filho matou o irmão. E não está acontecendo com tanta frequência. Então, o mundo é ruim por causa do pecado já há muito tempo. Então, não seria esse o seu argumento. Talvez você não deveria se preocupar que tipo de mundo vai ter para os seus filhos. Talvez você deveria se preocupar que tipo de filhos você vai deixar para esse mundo. Porque o mundo é mudado a partir dos filhos das pessoas que aqui ficam. Então não negligencie o seu cônjuge. E também não negligencie os seus filhos.